O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o evangelista São João nos apresenta este precioso ensinamento de Jesus que foi feito no contexto da última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia e dá preciosíssimos ensinamentos aos seus discípulos, antes de viver a sua Páscoa de morte e ressurreição. E nesse discurso que o Evangelho de hoje nos apresenta, Jesus diz: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Com esse ensinamento, Jesus quer deixar bem claro a todos nós que na realização do seu seguimento, porque somos seus discípulos, é preciso sempre tomar cuidado com a tentação do mal em relação ao pecado do orgulho. Porque o orgulho, ele foi a causa da perdição de Judas Iscariotes. Como também Jesus disse no Evangelho: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Foi Judas quem traiu Jesus. E o motivo? O orgulho. O motivo é porque ele foi tentado, como servo, a estar acima do seu senhor. Ele foi tentado, como mensageiro, a ser maior do que aquele que o enviou. Judas, infelizmente, rejeitou o senhorio de Cristo em sua vida por causa do orgulho. Todos nós devemos, portanto, estar atentos, porque o pecado capital, o vício capital do orgulho, também se manifesta no mistério do pecado presente em nossos corações, em nossas escolhas, em nossas atitudes. Nós temos sido motivados pelo orgulho a ponto de, consciente ou inconscientemente,
querermos ser mais que o Mestre Jesus? É um chamado que o Senhor nos faz à revisão de vida, à revisão das nossas escolhas, olhando a nossa vida concreta, a nossa vida do dia a dia. Será que temos sido tentados a ser mais que o Mestre de Nazaré? É impressionante perceber, na primeira leitura desta liturgia da palavra, nesse trecho do capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, é impressionante nós percebermos a leitura que o apóstolo São Paulo faz do Antigo Testamento, à luz do mistério de Cristo. E com que objetivo ele faz esta leitura do Antigo Testamento à luz do mistério de Cristo? Com que objetivo? Colocar Cristo em evidência. Tudo se cumpriu por causa de Cristo. Tudo foi realizado por causa de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Paulo deixa isso muito claro, evidenciar o senhorio de Jesus. E Ele, de fato, quer queiramos ou não, Jesus, de fato, é Senhor. E Ele revela o seu senhorio no mistério de sua gloriosa ressurreição. Sim, ressuscitado, Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus Salvador. Paulo nos dá esse testemunho, que na nossa vida é Cristo quem deve ser evidenciado. Não foi à toa que no final, Paulo, na sua pregação, ele diz: antes que Cristo, que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Que lindo o testemunho de João Batista. Inclusive, como nós sabemos, muitas pessoas achavam que João era o Messias. Mas ele claramente dizia que ele não era o Messias, que ele não se sentia digno de desamarrar as sandálias daquele que estava por vir, Cristo Jesus. Lindo testemunho de alguém que, de fato, se coloca a serviço do reino de Deus, cultivando a humildade para não se deixar dominar pelo orgulho. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia, irmãos e irmãs, de não nos deixarmos dominar pela tentação do orgulho, que na nossa vida seja Cristo a aparecer, seja Cristo a ser evidenciado. Nesse tempo pascal, peçamos ao Espírito Santo de Deus que Cristo seja evidenciado na nossa vida, que em nossas escolhas, que em nossas atitudes, proclamemos, testemunhemos o senhorio de Cristo. Assim seja.